Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Tudo acho que mais pelo lado da música mesmo, tudo. Seja rock ou não? Seja rock ou não, principalmente não rock, porque eu já faço rock, escuto rock direto, prefiro mais outras coisas lá. Quem você curte, assim, em termos nacionais, sem ser do rock, você gosta de ouvir? Elomar, Xangai, Tom Jobim, Murilo da Silva é ótimo. Eu gosto de quase tudo. Último, né? Porque as próprias pessoas já estão morrendo, o mundo está acabando. Eu acho que mais ou menos armas não vai fazer diferença nessa situação. Porque, por exemplo, a própria batalha da vida de você ir no supermercado e ter que ter dinheiro, sabe? Isso é pior do que armas. Eu sabia tocar, tinha preguiça de tocar. Eu fiquei indignado, cara. Pô, gravava com um lindo homem, gravada, bateria eletrônica, depois ele ia lá e botava a bateria dele. Porque era difícil ficar esperando o Bonfá acertar o cara. Aí ficou falando, pô, metendo o pau no Bonfá. Não, cara, tem que ter desconfômetro. Ego do estudante escuta, que merda. Eu tenho vergonha, cara. Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado. Falou, cara, tudo bem, cara, eu quero dois caras bonitos pra fazer uma banda de rock and roll. Foi bem assim. 2003, 2004, não se tinha muitas notícias dele. Até que em 2012, a TV Record fez uma reportagem em que encontrou o Renato Rocha passando os dias numa calçada em frente a uma agência bancária no Rio de Janeiro. E ele dormia de favor num quarto de hotel. Mas era praticamente uma pessoa em situação de rua. Oi, Renato. Posso chegar pra falar com você? Meu nome é Isabela. Como é que você vai? Tudo bom? Então, ele estava para gravar o primeiro disco, né? E ele era um filho, né, cara? Ele negão, né, cara? Forte pra caramba, careca. Se amarrava em vários cores, né? De Dead Kennedys. E a minha relação com ele sempre foi ótima, sempre foi maravilhosa. Ele era o cara mais divertido da banda. Ele era um cara super da paz, super legal. Eu me dava muito bem com ele, tipo, de morar aqui no Rio. Aí eu parei de morar em uma kitnet, não era nem kitnet, era tipo, era um lugar do tamanho desse palco aqui, talvez um pouquinho menor. E aí eu saí de lá, botei ele pra morar lá, porque ele tava enrolado e tal. E assim a gente viveu ao longo do tempo, mas aí ele foi tendo problemas ao longo do tempo, e quando a gente foi gravar o quarto disco, que é esse que o Mariano escreveu, ele começou a não participar mais. E quando você tem uma banda, vocês são 4 malucos ou 3, quer dizer, os caras todos têm que participar. Com as coisas prontas, aí o 4 Estações já um disco só de hits, né, cara? Um momento complicado também, né? Porque assim, o Negrete já tava no limite, né? Não dava mais. Porque assim, outra coisa que eu conto nessa história aí, no meu livro, é essa lenda do Negrete, porque como se fala, muito se fala que o Bonfá é o responsável por Negrete sair da banda. Eu falei, não, eu sou responsável por ele ter entrado na banda, é diferente, né? Eu coloquei ele na banda, ele era meu amigo em Brasília e tal, ele era baixista, tava sem banda e a gente tava precisando do baixista. Teve essa cobrança em cima de você? Não, mas trágica as dele. pessoas ouvem isso por aí e tal. Por quê? Porque a questão é o seguinte, uma banda de rock and roll onde o baixo e o batera não funcionam, não existe, né? Não existe. Sem cozinha não existe. E desde que o Negrete entrou na banda, o Negrete tinha uma escola musical diferente. Ele vinha do hardcore, né? Uma coisa, daquela coisa de Dead Kennedys da vida e tal. Então, assim, era diferente. E ele, enfim, por todas as questões dele e tudo mais, Renato Rocha, o baixista que iluminou a Legião Urbana e foi derrubado pela mediocridade. No âmago do som da Legião Urbana existia um coração pulsante, Renato da Silva Rocha, conhecido como Negrete ou Billy. Sua marca era visceral, arranjos complexos, linhas de baixo que respiravam inteligência e emoção.
Mas nem todo talento encontra acolhimento. E quando o brilho de um artista ameaça eclipsar os que o rodeiam, o silêncio se torna cúmplice. Esta é a história de um criador traído, expulso sob o véu de uma mediocridade covarde e abandonado nas sombras que mesmo a fama não pôde iluminar. Renato Rocha nasceu em 1961, no Rio de Janeiro, e mudou-se para Brasília aos 9 anos. Lá emergiu na efervescente cena punk, passando por bandas locais de nomes Gestapo, Smegma e Dentes Quentes, até ser convidado para a Legião Urbana em 1984. 4 dias antes das gravações do primeiro álbum, substituindo Renato Russo após sua tentativa de... A presença de Rocha foi transformadora. Ele não era um baixista coadjuvante, era um criador de arranjos, artesão das linhas melódicas, em hinos como Quase Sem Querer, Daniel na Cova dos Leões, Ainda é Cedo e Mais do Mesmo. Enquanto Bonfá e Dado se apoiavam em fórmulas preparadas, Rocha conferia profundidade e alma às gravações. Mas genialidade incomoda. Em entrevistas, Rocha deixou claro: havia limitação técnica em seu entorno, enquanto ele navegava com fluidez pela música. Sua proposta ambiciosa, gravar o disco As 4 Estações no exterior, foi ignorada. Quando seu talento se tornou ameaça, o complô se articulou. Você sabe tocar, tinha preguiça de tocar. Eu fiquei indignado, cara. Sacou? Eu gravava com Lindrum, gravada, bateria eletrônica, depois ele ia lá e botava a bateria dele. Porque era difícil ficar esperando o Bonfá tocar. Sei muito bem aonde estou, você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será? Olá! Aí ficou falando, porra, metendo pau no Bonfá. Não, cara, tem que ter discussômetro. Pega o disco dele e escuta, que merda. Eu teria vergonha, cara. Renato Russo expulsou de forma abrupta, abre aspas, "Você está fora da minha banda", fecha aspas, e nunca mais manteve contato com ele. Bonfá e Dado preferiram o silêncio cúmplice, escondendo-se por trás de frases superficiais, enquanto ruas devoravam o seu talento. Isolado, abandonado, Rocha viu sua vida se fragmentar. Em 2012, a emissora Record expôs o seu fardo. Rocha vivia nas ruas do Rio de Janeiro, carregando seus pertences em sacolas plásticas, enquanto perguntava, abre aspas, "Como pode um disco vender 12 milhões de cópias e eu ficar na rua?" Fecha aspas. Ele rejeitou a oferta de internação numa clínica. Preferiu a lúcida solidão à prisão da cura imposta. Em cenas brutais, conversou com o pai, um advogado que lhe ofereceu ajuda, e recebeu cartas dos seus filhos que o amavam, implorando por sua cura. E os valores pagos pelo ECAD? Irônicos e tristes. Cerca de R$ 916 por mês, enquanto seus arranjos embalavam multidões. Tudo bem, graças a Deus, você sumiu. Sua expulsão, longe de ser profissional, foi um crime silencioso. A mediocridade eliminou a genialidade para garantir o seu próprio espaço. Seus ex-colegas seguiram suas carreiras, mas ignoraram o brilho que ele levou consigo. Rocha, por sua vez, permaneceu fiel à música até o fim, mesmo sem ter lugar para tocar.
Em 2015, foi encontrado sem vida, vítima de parada cardíaca, num quarto de hotel no Guarujá, solitário, esquecido, mas ainda íntegro. Às vezes, muitas vezes, eu acho, a gente se lembra do Billy, do Renato Rocha. E só queria que você soubesse que ele está bem. A gente não se fala muito, tudo, mas a gente continua amigo. Só que ele tá lá no sítio dele, com as fotos, tudo. Ele é esperto, não precisa ficar fazendo show de xixi, tá lá na namorada dele. Vamos comprar uma fazenda super legal, cobrar dólares, sabia? Eu vou ver tudo na banda pra ajudar o Brasil e curtir. O que o Renato falou. Renato entendeu. Ele queria dar um tempo, ficar com as motos, com os filhos, com as coisas dele, sacou, cara? Eu queria mesmo dar um tempo, sacou? Mas não queria ser apunhalado, que nem ele me apunhalou. Aí deu bom. Foi o bom soldado? Foi o bom soldado. Ele que deu. Renato Rocha, acho que não estava mais afim, assim, eu não entendo porquê, assim, foi um vacilo dele. Sacanagem. Cara, a gente nunca brigou. Renato lembrava das datas do meu aniversário, trouxe disco do trio desenho animado, trouxe Barbra Streisand, trouxe livros pra mim. Ele era muito legal, cara. Renato Manfredini era um cara super. Agora, assim, eu entendia que ele bebia e ficava louco. Ele era um cara sozinho, cara. Ninguém entendia isso. Que ninguém bebia e ficava louco, que ninguém era um cara sozinho. Eu era um cara sozinho, eu bebia e ficava louco porque eu era um cara sozinho. Eu entendi que doente mental lá. Eu posso chamar ele de doidão, porque eu também sou doidão. Eu posso chamar ele de alcoólico, porque eu também fui alcoólico. Eles podem estar falando assim, pô, o cara quer ir lá, quer lutar contra a gente, quer falar que o disco que ele fez foi ele o Renato, quer usar isso contra a gente, quer arrumar uma grana. Não, eu quero simplesmente, sacou, que seja dita a verdade. A grana eles já gastaram, podem fazer o que eles quiserem com ela. Eu nunca sacanei ninguém, eu detesto ser sacaneado. Eu nunca sacanei ninguém mesmo na minha vida inteira, cara. No futuro, cara, a gente vai ter um acesso à internet, cara, que vai acabar com os mentirosos intelectuais. Um momento complicado também, né? Porque assim, o Negrete já estava no limite, né? Não dava mais. Porque assim, outra coisa que eu conto nessa história aí, no meu livro, é essa lenda do Negrete, porque como se fala, muito se fala que o Bonfá é o responsável pro Negrete sair da banda. Eu falei, não, eu sou responsável por ele ter entrado na banda, é diferente, né? Eu coloquei ele na banda, ele era meu amigo em Brasília e tal, ele era baixista, tava sem banda e a gente tava precisando de um baixista. Mas teve essa cobrança em cima de você por conta da história trágica dele? As pessoas ouvem isso por aí e tal. Por quê? Porque a questão é o seguinte, uma banda de rock and roll onde o baixo e o batera não funcionam, não existe, né? Não existe. Sem cozinha não existe. E desde que o Negrete entrou na banda, o Negrete tinha uma escola musical diferente. Ele vinha do hardcore, né? Uma coisa, daquela coisa de Dead Kennedys da vida e tal. Então, assim, era diferente. E ele, enfim, por todas as questões dele e tudo mais... Renato Rocha não foi apenas o baixista da Legião Urbana. Ele foi o arquiteto que sustentou a banda. O talento que empurrava todos para além de si mesmos. Sua expulsão foi uma traição artística, uma exclusão intencional que garante que alguns sobrevivam no palco, enquanto outros morrem nas sombras. Mas seu legado resiste, nas linhas que ecoam até hoje, e no silêncio que o silenciou. Ele foi apagado, mas a sua música jamais será. Este foi mais um Maloca Pop. Falou, cara, tudo bem, cara, eu quero 2 caras bonitos pra fazer uma banda de rock and roll. Foi bem assim. Que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. A gente tocou Ainda é Cedo, eu toquei a música no baixo e cantei, o Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá jóia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... O Renato Russo é um gênio, se ele quiser ele chupa o traseiro deles, eles vão ficar na merda, porque eles não evoluíram nada. Pergunta pra eles se eles conseguem tocar o disco 2, pergunta. Quero ver, cara, porque é um disco técnico, entendeu? E eu fiz todas as músicas cantadas, arranjos Renato Rocha.